Bom, antes da gente colocar no papel o que é errado em relação à construção de rosto, o que é certo, primeiro eu tenho que falar algumas considerações. Vai ser errado que eu vou colocar do lado esquerdo do papel em relação a desenho realista. Não quer dizer que tudo que eu colocar do lado esquerdo sempre é errado. Por quê? Se for no cartoon, o que eu colocar do lado esquerdo tá certo. Mas se eu quero um rosto um pouquinho voltado para a realidade, então o que eu colocar do lado esquerdo, eu vou ter que melhorar. Ao observar, ao ilustrar, fazer os desenhos, eu preciso melhorar as questões que eu vou apresentar do lado esquerdo. Então, lembre-se disso, o que eu colocar do lado esquerdo é errado em termos se eu quero colocar um rosto mais realista. Se não, se é cartoon ou se eu quero um desenho mais livre, tudo que eu colocar do lado esquerdo também é certo. Então, vamos à primeira questão que eu sempre vejo meus alunos fazer é o seguinte: vou desenhar um rosto. E o que a pessoa faz? Faz isso aqui. Faz um U. Primeira coisa, que um rosto eu só me preocupo com a parte de baixo. Isso é errado. Quando eu construo um rosto, eu preciso me preocupar com a parte de cima. Então, o que eu vou fazer? Existem várias receitinhas de bolo. Eu mesmo já botei um vídeo sobre a construção de um rosto. Vou fazer aqui do lado também, passo a passo, o que eu poderia fazer para melhorar esse rosto. Só que hoje eu vou usar uma outra técnica, uma outra receitinha de bolo para construir um rosto mais realista, que é mais ou menos parecido com o que eu já ensinei. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou tentar fazer um círculo mais redondinho que eu conseguir. Quanto mais perfeito ficar, melhor vai ser para o desenho. Então eu vou fazer esse círculo. Depois que eu fiz esse círculo, a gente vai dividir isso aqui pela metade. Lembrando que eu já ensinei um jeito de fazer, esse aqui é um outro jeito. O que eu vou fazer? Vou pegar essa altura, que é a mesma dessa, e vou jogar aqui para baixo. Vai ser mais ou menos desse tamanho. E aí, desse ponto aqui, vai ser o queixo. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço um queixo afinando na ponta. Quando eu faço isso aqui, eu tenho um rosto, que vai ser totalmente diferente desse U. Por quê? Eu vou ter aqui um risco que vai me lembrar que a nossa cabeça é meio redondinha. E aqui não, aqui é um recipiente, isso aqui é um vaso, isso aqui tá tipo aberto aqui em cima. Então esse aqui, botar aqui, é o primeiro erro de quem começa a desenhar e quer tender para algo realista e não está observando os elementos que compõem um rosto. Depois, o que eu posso colocar aqui de erro é o seguinte: geralmente as pessoas vêm e vai desenhar um olho. E aí o que faz? Exagera no tamanho desse olho. Então, o segundo erro seria exagerar no tamanho do olho sem se preocupar onde que ele tá, qual é a proporção dele, querer preencher todo o espaço. Então, só tá muito grudadinho aqui do lado, tá muito grudadinho entre os olhos e o tamanho do olho tá enorme. Então, quando eu vou fazer olho dessa segunda maneira aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma linha, tem essa linha aqui, eu vou fazer uma linha um pouquinho mais abaixo nesse rosto, que a tendência é ela pegar a metade desse rosto aqui. Então, eu vou colocar uma linha nessa altura e depois eu vou fazer uma outra linha também grudadinha aqui embaixo. Depois eu vou explicar para que serve cada uma dessas linhas, mas faço isso aqui. O que eu tô desenhando aqui? Essa primeira linha que eu fiz, que ela tá mais ou menos na metade desse rosto, é onde vai aparecer o olho. Então, quando eu falo de olho, eu tenho um espaço aqui na lateral, e eu tenho um espaço aqui, a largura do olho, e eu tenho um espaço entre os olhos, ou seja, uma largura que separa esses olhos. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui e vou dividir essa linha tentar dividir em 5 partes iguais. E aí, vou fazer o seguinte: eu vou desenhar
esse meu olho, nessa parte aqui de fora, nesse rosto. E aí vamos fazer o seguinte, terceiro erro que acontece, vou desenhar um olho, fiz aqui a minha bolinha do olho, fiz aqui a minha bolinha do olho. Vamos botar aqui, terceiro. Então, terceiro erro. Por que que é um terceiro erro nesse desenho? Se você tiver aí com alguém do seu lado, né, que você possa dar uma olhadinha no olho, primeiro que ninguém tem essa bolota do olho separado, né, do olho. Eu só vou ter esse tipo de representação em cartoon para dizer que a pessoa está espantada. Porque, normalmente, quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, o que vai acontecer? Essa bolota do olho, ela vai ser cortada, né, tanto em cima pela pálpebra quanto embaixo. Vai ser cortada tanto em cima quanto embaixo. Então, quando eu for desenhar esse olhar, né, esse olho dessa pessoa, eu não posso fazer uma bolinha tão pequenininha, porque vai ficar com cara de que a pessoa está extremamente espantada. Para ela estar com uma cara mais relaxada, ela tá ali bem, ela tá se divertindo, ou ela tá só apreensiva, olhando, eu faço um olhar normal, né, um olhar que essa pálpebra esteja cortada. Posso fazer aqui uns cílios se eu quiser. Olha a diferença que já tá ficando, né? Se eu faço de qualquer maneira só desenhando e quando eu pego essas receitinhas de bolo para fazer o rosto, para fazer corpo, a diferença que vai ficando. Depois, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, o próximo erro é fazer um nariz. E aí, o que as pessoas fazem? Fazem um outro formato de U para fazer um nariz, ou faz um nariz redondinho, faz o nariz dessa forma. Tem outra questão do nariz, que assim, eu também não pensei em qual altura vai ficar desses olhos. Então, vou botar aqui como quarto erro, que tá meio que muito junto dos olhos, e eu não tenho um formato para esse nariz. Então, quando eu passo para essa estrutura aqui, que eu já tenho passo a passo de onde que fica cada coisa, o meu nariz ele vai encostar nessa linha daqui. E aí eu vou ter que começar a perceber e a desenhar o nariz de frente. Então, o que eu posso fazer? Primeiro eu posso fazer uma bolinha ou uma semi-bolinha e vem desenhando aqui as laterais do meu nariz. Aqui as entradas da narina. Quero um desenho parecido, mais ou menos parecido com isso. Se for com uma bolinha bem grandinha aqui. Cada pessoa tem um nariz totalmente diferente um do outro. Então eu vou ter que começar a observar e transformar esse nariz em formas mais simples para poder desenhar. E aí, vamos lá. O nariz, ele pode vir, ele vem fazendo um desenho, ele quase encosta aqui nessa sobrancelha. E aí eu venho fazendo o desenho que eu fiz aqui para vocês, para desenhar esse nariz. A largura vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um nariz mais largo, tem pessoa que tem nariz fininho. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Então, fiz aqui o nariz de frente, né, desse rosto aqui que eu estou desenhando. Posso fazer algumas linhas mais claras para representar um pouquinho de volume. Bom, temos nariz. E aí, próximo passo, o que a gente vai fazer aqui? Que é um erro também. Vou fazer a boca. Por que isso aqui está errado? Primeiro, que eu fiz uma boca totalmente separada do nariz. Normalmente, se eu faço algum desenho voltado para a realidade, a gente, né, nós seres humanos, temos a boca bem próximo desse nariz. Então, lembra que eu fiz essa linha aqui?
O que essa linha está querendo representar? Essa linha está querendo representar a boca, bem o meio da boca. E aí, o que eu posso ter uma noção? Tem pessoas que têm essa linha do meio da boca, uma curvatura para baixo, ou seja, eu vou ter uma boca, né, uma boca mais curvada. Tem pessoas que, ao contrário, vai fazer uma curva mais para cima. E tem pessoas que é uma montanhazinha, quase um retinho. Então, como é que é essa boca da pessoa que eu estou observando? Tem pessoas que têm lábios finos, tem pessoas que têm lábios grossos. Então, tudo vai depender de que boca eu estou falando. Então, fiz um desenho aqui. Desenhei o lábio de cima e vou desenhar aqui a parte de baixo. Posso fazer um risquinho aqui, covinhos, se a pessoa tiver. Bom, vamos para o próximo. Outro erro que aqui vai ficar sem é que às vezes a gente esquece de colocar uma sobrancelha. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou desenhar a partir ligando esse ponto ao canto do olho, esse ponto ao canto do olho, esse ponto aqui a metade do olho, e vou fazer aqui a minha sobrancelha. Aqui seria o início da sobrancelha, esse aqui é o ponto mais alto e aqui o ponto mais baixo. Posso fazer a mesma coisa pro lado de cá. Claro que faz clarinho, porque vai ser mais fácil de apagar depois. Olha só como é que tá ficando diferente um rosto do outro. Seguinte, próximo erro é a orelha. Tem gente que esquece de fazer a orelha. Aí, quando não esquece, faz essa orelhinha aqui de ursinho. Por que, bom, sétimo erro, né? Por que isso aqui seria considerado errado? Porque ninguém tem a orelhinha como um ursinho, bem redondinha. O que eu vou fazer aqui? Primeiro que aqui tá pequeno, tá meio que colocado aleatoriamente nesse rosto, mas tá lá pequeno. E eu só teria esse desenho aqui bem redondinho se essa pessoa tivesse uma orelha de abano. Então, o que eu vou fazer do lado de cá? Primeiro que a gente posso ter uma orelha um pouco para fora. Tem gente que tem orelha de abano, ok? A gente faz. Mas normalmente as pessoas têm uma orelha um pouquinho mais grudada. Até mesmo que seja uma orelha de abano, não dá para ver totalmente a orelha. A gente vê ela um pouquinho inclinada. E se essa pessoa não tem orelha de abano, o que ela vai acontecer? A gente vai ver ela totalmente de frente. Então, ou é de frente ou um pouquinho de lado. Não dessa forma. E aí, o que eu vou fazer dentro desse rosto aqui? Essa linha aqui do nariz, eu vou prolongar um pouquinho e vou prolongar isso aqui. Vou prolongar para o lado de cá do nariz e um pouquinho aqui. Normalmente, se a gente olha o rosto do amiguinho do lado, a pontinha da orelha, ela tá mais ou menos relacionada com a sobrancelha. Então, faço minha orelha. No caso aqui, eu vou colocar ela um pouquinho, ela quase totalmente de lado. Eu vejo um pouquinho, né, dessa orelha aqui nesse desenho. E vou repetir, tentar fazer igual do lado de lá, né, do outro lado. Então, temos uma orelha que está relacionada à pontinha de cima com a sobrancelha. A gente pode até fazer um risco aqui para dar um pouquinho mais profundidade a esse olhar. E a pontinha de cima relacionada à sobrancelha, a pontinha de baixo relacionada ao nariz. E olha a diferença desse rosto para esse rosto. Depois, oitavo erro seria o seguinte: vou colocar o cabelo desse meu
personagem. E aí, como eu coloquei um rosto em formato de vaso, em formato de U, e aí eu jogo o cabelo, o que que aconteceu? Né? Vou botar aqui o 8º erro. Joguei o cabelo, como eu fiz em formato de U, minha cabeça ficou, ó, chapada. E temos mais um erro aqui que eu vou colocar como o 9º erro, que eu vou falar daqui a pouco. Então, voltando para o lado direito, eu vou colocar o cabelo nesse personagem. E esse cabelo, ele vai eu tenho que ter um espaço para a testa, e eu vou começar a colocar ele a partir daqui, do final dessa testa. Se essa pessoa tiver franja, essa franja vai por cima da testa. Mas o ideal é que ele comece daqui para cima. Então eu vou colocar um cabelo nesse meu rosto e vou fazer o cabelo para cá. Já vou continuar com o cabelo dessa minha personagem. Daqui a pouco eu termino o cabelo. Primeiro eu vou falar do 10º erro, para depois falar do 9º. Então, 10º erro é o seguinte: eu tenho uma cabeça e eu vou fazer um pescoço. Esse aqui é o 10º erro. O 10º erro é o seguinte: eu tenho uma cabeça enorme para um pescocinho pequenininho. E aí, quando eu passo para essa estrutura aqui, eu tenho que colocar um rosto. O que que eu vou fazer com esse rosto? Esse pescoço, ele tem que sair aproximado desse queixo aqui. Então, o pescoço, ele é largo também. Ele vai sair aproximadamente perto. E dependendo da altura desse pescoço, eu venho e emendo aqui com o ombro dessa minha personagem. Então, tem gente que tem a largura do pescoço grande, tem gente um pouquinho mais fino, mas nunca vai ser assim tão fino e tão reto. Ele vai ser parecido com essa linha, entrando um pouquinho e abrindo um pouquinho. Posso colocar aqui como se essa pessoa tivesse uma blusa. E aí o seguinte, próxima coisa, né? Falei do 10º erro, agora a gente vai voltar para o 9º erro. Primeiro, que se eu fiz o cabelo assim, tem gente que só faz o cabelo aqui e tem gente que só faz o cabelo aqui. E esquece do cabelo na nuca. Então, o cabelo na nuca é o 9º erro. Então, quando eu venho colocar o meu personagem aqui, eu tenho que fazer um cabelo aqui por trás. Se for cabelo comprido, quanto maior o cabelo, ele vai aparecer nas laterais. Então, o que eu fiz aqui? Eu parei um pouco a filmagem, né? Desliguei a câmera e tirei a câmera entre eu e o desenho, porque ela estava me atrapalhando a enxergar. E aí, o que eu fiz? Aumentei o volume do cabelo. Como é que eu aumentei o volume do cabelo? Primeiro eu desenhei mais linhas e eu fui também tentando dar maior profundidade. Então, o lugar onde que tem maior profundidade foi fazendo linhas mais escuras. Então, tem linhas escuras aqui, linhas escuras aqui, aqui e aqui, ou seja, vai ter uma variação entre linhas mais escuras e linhas mais claras e mais espalhadas para dar essa sensação de volume. Onde tem muita linha e mais grossa é onde tem maior profundidade, e onde tem poucas linhas e mais espalhadas, onde está mais perto. Então isso dá uma sensação de ter um certo volumezinho. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui melhorando esse cabelo, botando mais cabelos, porque o primeiro desenho ficou com pouquíssimos cabelos, e tentando dar esse caimento aqui para dar essa profundidade. Além disso, eu escureci um pouquinho aqui os cílios, os olhos, para poder ressaltar esse olhar. Melhorei só um pouquinho essa sobrancelha para ficar um pouquinho mais escura. Ou seja, aqui temos um rosto seguindo esse passo a passo de uma maneira um pouco mais realista, e temos um rosto já um pouco mais livre, mais no estilo cartoon. Mas se eu só sei desenhar assim, vale a pena aprender esse passo a passo.
Claro que se é cartoon, é livro, isso aqui está totalmente correto. E esse passo a passo aqui, ele é um básico para quem quer começar a desenhar um rosto mais realista. Só que a gente tem que levar em consideração também que na realidade, na vida real, a gente não tem essa perfeição de ter a testa igualzinho o espaço aqui do nariz para a sobrancelha, que vai ser igualzinho esse do ponto do nariz para o queixo. Cada pessoa tem seus tamanhos, suas medidas. Então, vai ter gente que vai ter essa parte aqui mais curtinha, vai ter gente que vai ter uma testa muito grande, vai ter gente que vai ter um queixo muito grande. Então, o ideal é aprender a fazer dessa forma, só que na hora que você for desenhar, a pessoa que você quer desenhar, começar a observar, ah não, ele tem um queixo muito grande, então eu vou exagerar um pouquinho esse queixo e começar a desenhar realmente a pessoa que você está enxergando. Coisas que a gente poderia melhorar aqui é colocar algumas linhas de expressão aqui para dar volume a esse olhar e algumas linhas aqui também para dar mais profundidade a esse olhar. Mas assim, coisas bem clarinhas, bem só mesmo para dar um certo volumezinho, não vai ser nenhuma linha muito forte. Bom, por esse vídeo a gente vai ficar por aqui. Se você gostou das dicas do canal, dá um curtir embaixo, conhece alguém que está aprendendo a desenhar, compartilha com essa pessoa. Se gostou do canal, se inscreve aí embaixo. E toda semana a gente vai vir com alguma dica em relação à ilustração. Então, um beijo, gente. Até o próximo vídeo.